Tem um texto que é muito conhecido, é dito de cor salteado, mas orando, era esta a mensagem que queimava no meu coração, na minha mente. E o texto diz, eu vou estar lendo na versão King James atualizada, 1611, pode diferir algum pouco, que segundo a história é o mais próximo do hebraico. Versículo 31 do capítulo 8, na minha versão está escrito: a que conclusão, pois, chegamos diante destes fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Deus, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Queridos, aqui tem um texto do qual eu quero tomar por base para falar o que está no meu coração, uma mensagem cristocêntrica que é pertinente para este dia, tendo em vista que o apóstolo escreve um cântico de liberdade. Quando nós analisamos a epístola de Paulo aos Romanos, é a epístola mais longa da sua escrita, e de forma teológica Paulo apresenta o plano da salvação. E quando nós analisamos esta carta, veja que Paulo também usa o conceito jurídico, pois nós entendemos como o capítulo 8 é totalmente jurídico. Esta carta ela tem um poder jurídico tamanho que, segundo alguns amigos, ela faz parte do currículo educacional de muitas faculdades no direito, tendo em vista a pertinência que ela tem dentro do direito. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele está escrevendo diretamente para um povo gentil, o povo que não fazia parte da aliança com Israel. Quando nós observamos a história, para basear no que foi aos gentios, o imperador Cláudio, tendo em vista que Roma era a maior cidade do Ocidente na época, e nela estava o poder político, econômico de toda aquela época, pois lá estava concentrado o poder imperial. Então observem que por volta do ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele baixou um decreto para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Isso implica dizer que agora, como a escravidão era bem pertinente, era bem profunda e a severidade era cruel, a igreja em Roma foi constituída provavelmente pelos forasteiros que se converteram a Cristo no dia do Pentecoste. Então, agora já havia gentios, escravos nesta igreja que foram convertidos ao poder de Deus. E quando os romanos deixaram Roma, então observe que esta carta é escrita nos anos 57 depois de Cristo. Porém, Cláudio, o imperador, ele vai até 54. 57 já era Nero, mas partindo de dois pressupostos: ou os judeus já haviam tido permissão de voltar, tendo em vista que a carta apresenta um conflito entre gentio e entre judeus, e alguns dizem que ainda não. Em suma, Paulo escreve diretamente aos gentios, e no capítulo 8 ele vai enaltecer o privilégio de absolvição para nós entrarmos na programação da salvação. E com base nisso, eu quero tomar este texto para que você saia daqui radiante comigo, sabendo que nós agora fomos absolvidos.
Quando nós analisamos a carta em um contexto jurídico, observem que Paulo vai começar pelo devido processo legal, quando ele diz que pelo homem entrou o pecado. Se os irmãos observar, quando o pecado entra no ser humano, já tinha acontecido o mesmo erro há anos, há séculos atrás. E lá houve um julgamento pelo próprio Deus acerca dos anjos. Os anjos que no livro de Judas, versículo 6, deixaram o seu principado e a sua própria moradia, e Deus os julgou e os condenou à escuridão até aquele dia do juízo final que há de vir. Observem que antes de nós, quando Lúcifer pecou e contagiou uma terça parte dos anjos, Deus julga e julga com retidão. Mas neste julgamento, Deus não dá direito aos anjos de apelar, nem de recursos, nem sequer habeas corpus na visão jurídica. Eles não tiveram o devido processo legal. Que o devido processo legal é que eu não posso ou não devo ser julgado ou condenado sem a instauração de um processo de defesa. Os anjos não tiveram, eram angelicais. Então, julgados sendo eles, Lúcifer é condenado, a terça parte é julgada ao grande abismo final, e aqueles que não se contaminaram, Deus recolhe aos céus. Então vem a punição, as águas inundam e cobrem a terra. Além das águas, trevas e abismo predominava, e o Espírito pairava sobre a face das águas em meio às trevas. Passando o tempo, então vem a saudade, porque o dever dos anjos, os anjos foram criados, o planeta Terra foi escolhido por Deus como base de adoração, porque tudo que tem fôlego de vida, o seu dever é adorar o seu Criador. Então, com o pecado e a desobediência dos anjos, veio a sentença, condenação, sem recurso, e agora vem as trevas. Deus passa séculos, séculos e séculos, e a terra não se contactava mais com Deus, por conta do abismo e das trevas. Passando o tempo, aí Deus vai criar o adorador, com base na terra. Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Então o assunto terminou e a terra era sem forma e vazia, por conta do julgamento, da desobediência, e as águas predominavam e as trevas prevaleciam. Então Deus resolve criar um adorador, e agora ele vai primeiro expelir a trevas, haja separação, ou haja luz. As trevas dissipadas foram. Ele agora chama o dia luz, a dia, e as trevas noite. Então Deus diz: haja separação entre as águas e a porção seca, e as águas se juntam em um só lugar. Aí Deus chama mares e a porção seca de terra. Então Deus vai decorar, restituir a beleza da terra, e estabelecendo a beleza, ele no capítulo 2 vai criar um adorador. E veja que há uma reunião, e uma reunião, porque o texto está no plural, façamos. Se façamos, houve discussão, então houve a decisão, vamos criar o homem, porém a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, para viver eternamente, para não ser corrompido. Quando nós lemos Jó capítulo 33, versículo 4, Eliú faz a distinção. Ele diz que o Espírito Santo desce, pega aquilo que veio das trevas e do abismo, a terra, e da terra vai criar, formar o ser humano. É dali que ele diz: o Espírito Santo nos formou. Então o Espírito Santo nos deu forma, colocou tudo que o corpo tem, desde as artérias aos principais ou aos menosprezíveis órgãos. Foi o Espírito Santo que criou, que formou. Aí ele diz, depois de pronto, o
Todo-Poderoso veio e soprou nas narinas e lhe deu fôlego de vida. Agora tem um adorador chamado ser humano, o ápice da criação. Então no capítulo 2, Deus vai criar uma igreja. Por quê? A Bíblia diz em Ezequiel 28 que a igreja, os santuários dos anjos, Ezequiel 28, 18, contaminados foram. Então aqui, o Éden de Lúcifer também foi destruído. Aí Deus vai criar um lugar, igreja, lugar de relacionamento com Ele. Então, capítulo 2, versículo 8, criou Deus um jardim e o chamou de Éden, paraíso, e pôs o homem para habitar. Agora, a partir daqui, há relacionamento entre o homem e Deus. Tinha culto todo dia. O homem foi criado, excelentíssimo, para viver eternamente. Nós, seres humanos, no plano da criação, éramos perfeitos, sem contaminação, tão perfeito que não havia separação entre o homem e Deus. Deus descia, cultuava o homem a Deus, toda a virada do dia, todo entardecer, tinha culto no Éden. Então havia relacionamento. Vem o capítulo 3, observem que aqui haviam as 7 testemunhas de Romanos, está aqui no Gênesis. Veja que as testemunhas de um processo não pertencem às partes, mas sim ao juiz. É o olho, é o ouvido do juiz. Então, quando Deus cria o homem, essas 7 testemunhas que Paulo cita, estava no Gênesis. Há o primeiro, o perigo de todas as árvores, vocês podem comer, menos a do meio, do conhecimento do bem e do mal. Então, se é proibido, o perigo está ali. Se tem perigo, estará ali. O perigo não pode. Então observe que no capítulo 3, Lúcifer, que já tinha sido condenado, vem. E qual é a pergunta? A Eva. Deus disse que de nenhuma árvore do jardim vocês poderão comer. Aí ela responde não. Ele disse que de todas as árvores do jardim podemos comer, exceto a do meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele diz não, porque Deus disse Eva, se nós comermos, certamente morreremos. Este morrer é a morte, separação, no caso de Deus. Ou seja, se tocar, se desobedecer, vai ser separado de Deus. Então Lúcifer diz não, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, serão iguais a ele. Por que ele faz essa proposta? Porque justamente foi este o seu crime, querer ser igual a Deus. Veja que já houve uma desobediência pelo mesmo crime. Subirei acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Foi o crime dele. Então já houve um julgamento por este crime. Então já havia uma jurisprudência. Ou seja, então ele vem com a proposta do mesmo crime. Aí o perigo está ali. Aí o perigo vem. Lúcifer sai de cena e a mulher vai ser perseguida. Aí vem a segunda testemunha, a perseguição. A perseguição vai perseguir. A proposta vai descer o coração. E agora a perseguição traz a tribulação. Ela vai sendo atribulada, e a tribulação traz a angústia, e a angústia não é fácil. A angústia traz a fome, e a fome ela convence Adão. A fome traz
a nudez, porque quando ela come, se torna nus, e a nudez traz a espada. Veja que tudo estava no gene, espada é morte. Então observem que agora eles desobedecem. Aí vem Deus para o culto, e não entendo de outro modo. Deus vem e o lugar, igreja, estava vazio, não tinha mais o homem para o adorar. Então ele pergunta: aonde você está? Olha que pergunta, na ótica humana vazia. Se nós defendemos e acreditamos que nos atributos de Deus tem um chamado onisciência, que ele sabe tudo, antes que aconteça, ele sabia. Mas aqui entra o devido processo legal, que o inferno, os anjos não tiveram. Ou seja, então Deus vai dar o direito do homem se defender. Ele vem perguntando: aonde você está? Estou escondido. Mas por que está escondido? Porque estou nu. Por que você está nu? Porque a mulher que me deste me enganou. Ou seja, ele não assume a responsabilidade, ele não assume a culpa, passa para a mulher passa para a serpente, e a serpente já estava condenada. Então aqui Deus já poderia cumprir a jurisprudência, eliminar o ser humano, porque já houve um julgamento pelo mesmo crime. Mas Deus vem e vai dar a sentença, e a sentença era a morte. Mas quando a morte vem, por isso que pelo homem veio o pecado, e pelo pecado veio a morte, a espada. Então era para a gente ser destituído eternamente aqui. Mas aí entra um recurso vindo do próprio Supremo, a graça. Eles não merecem, mas eu vou continuar acreditando. O que é que ele faz? Ele protela o julgamento. Mas o homem é destituído da sua presença. As 7 testemunham, vão testemunhar, e Adão e Eva culpados. E estas testemunham afasta Adão e Eva de Deus. O tempo passa. Vem o capítulo 6 do Gênesis. Aí a acusação, o pecado e a morte, pede uma nova audiência. Por quê? Porque o pecado abundou, o pecado aumentou e trouxe a degradação geral do gênero humano. Agora já não era mais um casal, era a geração total que o pecado reinou. Aí a acusação pede uma nova audiência. Aí Deus desce para observar e ouvir as testemunhas. E o testemunho dessas 7 testemunhas não teve outra alternativa. Aí Deus diz: tem razão, eu vou acabar com eles, eu vou desistir deles, eu vou dar fim a eles, e vou acabar com tudo que eu criei, por causa que o homem é má em seus desígnios e é carnal. Tirarei dele o meu espírito. Aí Deus vai sancionar, vai dar a sentença, e a sentença vai ser dada. Então a acusação já vibrava, o cântico da acusação era alto, mas eles quebraram a cara, porque quando Deus assina a sentença, ele também traz como supremo a graça. Entra de novo. Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele cumpre a sentença, mas pela graça preserva 8 almas.